Bom dia. Tarlane, Lucas e Jade, Luiz Vitor. Aí a gente vai começar aqui sobre a população ainda, para a gente fazer um pouco dos assuntos da prova de vocês, certo? Então, como vocês já pegaram aí, ó, bom dia, Jade. Crescimento da população mundial, né? Então, se estimava que em 2017, a população mundial atingiu mais de 7 bilhões de habitantes. Isso de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, onde fizeram um levantamento, um censo, uma pesquisa que constatou que a população tinha 17,6 bilhões de habitantes. Na era 1, na era cristã, depois da era de Cristo, a população tinha 250 milhões, onde estima-se que atualmente existe mais de 50 bilhões de habitantes no mundo. Então, o crescimento intensificou a partir do século XIX, que foi depois da Revolução Industrial. Então, após a Revolução Industrial, a população começou a aumentar, onde houve o descobrimento de medicamentos, foi combatendo a mortalidade e as pessoas foram vivendo mais. Então, na era 1 cristã, a população era de 250 milhões, e com o passar do tempo, esse número vem aumentando. O crescimento intensificou a partir do século XIX, depois da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi o surgimento das indústrias. Também veio a urbanização, que também acompanhou a urbanização, o crescimento das cidades, onde a população indo do campo para as cidades, à procura de trabalho e melhores condições de vida, fez com que aumentasse mais a população. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativa. Isso começou a ser chamado de transição, não mais de explosão demográfica. A transição foi quando começou a diminuir as taxas de natalidade, onde veio o descobrimento dos medicamentos, da penicilina, e daí fez combater a doença. Então a população começou a morrer menos. Nos países menos desenvolvidos aparece o crescimento meio lento, né? A população que vive no campo existe maior número de filhos no campo. E nas cidades, a população se preocupa em diminuir, em ter o número menor de filhos, porque o custo das cidades é maior do que a do campo. Essa transição demográfica foi resultado da queda das taxas de mortalidade e natalidade. Então, vem fazendo o declínio tanto da mortalidade como da natalidade. O declínio da mortalidade foi consequência da melhoria das condições de higiene e a alimentação das campanhas de vacinas em massa, que diminuiu a mortalidade infantil, e o aparecimento dos antibióticos. O primeiro deles foi a penicilina, só foi descoberto no início do século XX, o que possibilitou a cura de várias doenças que causavam grande mortalidade. Então, com a indústria do medicamento, a descoberta do antibiótico, principalmente a penicilina,
fez com que diminuísse os números de filhos por casais. Então, daí teve uma queda na taxa de mortalidade infantil. O crescimento demográfico é desigual, só é maior nos países menos industrializados e rural. Certo? Então, daí contribuiu para essa queda de natalidade e mortalidade, o desenvolvimento da medicina. Então, com esse tempo, houve essa mudança no sistema ou não. Essa transição demográfica foi resultado da queda das taxas de mortalidade e natalidade. O declínio da mortalidade foi consequência da melhoria nas condições de higiene e alimentação das campanhas de vacinas em massa, que diminuiu. A mortalidade infantil e o aparecimento dos antibióticos, o primeiro deles foi a penicilina, só foi descoberto no início do século XX, o que possibilitou a cura de várias doenças que causavam grande mortalidade. O crescimento demográfico é desigual, só é maior nos países menos industrializados e rural. Nos países mais industrializados e urbanizados, pode apresentar negativo, ou seja, nos países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade é bem reduzida. Então, existe o controle de mortalidade. Às vezes, existe ano, pode morrer mais do que nasce. Então, há um crescimento negativo nos países ricos, onde os casais diminuem por conta própria o número de filhos. Então, nos países mais rural, onde a número de indústria é menor, a natalidade é maior. Mas com a indústria e o crescimento das cidades, a população já procurava sair do campo para as cidades. A população mundial não se distribuiu de maneira uniforme. A população de um país está mais concentrada em um lugar e em uma região. Então, existe mais em uma determinada área do que outra. A população mundial não se distribui de maneira uniforme, igual em todo canto. Então, tem área do país que tem mais habitantes do que outros. Então, o que leva a isso? É uma área de deserto, que não tem boas condições de vida. Então, faz com que a população não fique naquela determinada área. Então, e nem em todo país do mundo a população é igual. Existem áreas bem habitadas e outras não. A densidade demográfica é dada em quilômetros quadrados, ou você vai dividir o número de habitantes pela área do país, ou do território que ela ocupa, da área que ela ocupa. As áreas com grande quantidade de população é chamado de povoamento, uma área que exige grande quantidade de pessoas, é bem povoada. Existe na superfície terrestre regiões com baixa densidade demográfica, com menos de 3 habitantes, que aí vai ser chamado de vazio demográfico, onde existe pouca habitantes em si. Então, vai ter uma área desabitada. E onde na área que tem maior concentração, é uma área bem povoada em si. Então, as razões dessa distribuição desigual da população pelo espaço são várias. De questão natural e histórica, porque a natural é onde tem área de preservação, de deserto, de montanha, onde existe muita umidade, área muito gelada, então não tem condições de ocupação humana. Então faz com que reduza o número de habitantes. A parte histórica é onde a população a região começou a ser ocupada. Então, por exemplo, aqui no Brasil,
começou a ocupar pela região Nordeste e começou pelo o litoral. Então, toda a parte do litoral do Nordeste concentra um número maior de habitantes. Então, a população está concentrada aqui no litoral do Brasil, onde teve o início da nossa ocupação. As razões dessa distribuição desigual da população pelo espaço são várias, em geral de natureza histórica e área de difícil ocupação, como área de montanha, deserto, de gelo e de preservação. Então, aí não vai ter como a população se localizar, se ocupar. Então, vai ter diminuir o número de habitantes naquela região. Áreas bem povoadas à industrialização, como a região da Europa Ocidental, quer dizer, o oeste da Europa, onde tem muita gente lá. Nos Estados Unidos e Japão, onde vocês vão encontrar grande parte de habitantes, onde a densidade demográfica é bem maior, ou seja, é mais de 100 habitantes por quilômetro. Em razão de natureza histórica e econômica, boa qualidade de vida e estabilidade econômica atrai migrantes de outras regiões. Então, numa área que tem muito emprego e umas condições de vida melhor, faz com que a população se desloque de um lugar para outro. Por exemplo, nos países ricos, desenvolvidos, é onde recebe maior quantidade de imigrantes, vindo de um país para outro. Mas sabendo que em determinada região do país e do mundo, nos países desenvolvidos, existe a política de imigração, que não permite entrar muita quantidade de estrangeiro. Mas, assim mesmo, alguns ainda conseguem um passaporte e vai estabelecer em outro país, em outra região. Então, isso ocorre em várias partes do mundo. Áreas bem povoadas de industrialização, como regiões da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, a razões de natureza histórica e econômica, boa qualidade de vida e estabilidade econômica atrai migrantes de outras regiões. Mais de 60% dos imigrantes vão para os países desenvolvidos. A qualidade de vida contribui para a queda de mortalidade e expectativa de vida, né? Onde existe como país como Japão, Suécia, a média de vida da população é mais de 85 anos. Então, existe a migração, os tipos de migração que você desloca de uma região para outra. Existe apesar que esses imigrantes, existe um preconceito em país desenvolvido com a chegada de estrangeiro, que vai dar o nome de xenofobia, né? Que eles temem a grande quantidade de imigrantes para não aumentar a pobreza, o desemprego e a violência em si. Também tem o racismo, a discriminação entre uma pessoa e outra. O racismo a gente vê e entende que é pela questão da cor, mas muitos, em determinado país, eles também ainda hoje, não é como era antes, mas discrimina um pouco da cor também, onde eles vão colocar os trabalhos mais pesados para os imigrantes. Então, tudo isso pode trazer algumas consequências para a população de determinado país ou região. Micael, e Letícia, Rafael, Estela, Lucas, Maísa e Luiz Vic e Taislânia. Eu pedi para você fazer uma pesquisa, não foi? Rian. Eu pedi para vocês fazer o quê? Ok, professor. Na aula passada, há 15 dias atrás, eu não pedi para vocês fazer alguma coisa para mim, para vocês pesquisar. Eu vou ver aqui na matéria. Letícia viu, Estela e Esté. Era
Pesquise sobre os tipos de imigração e qual a população atual do mundo e do Brasil, e os 5 maiores países de população. Certo. Você fez, Luiz Victor? Fiz. Aí eu Me- pesquise sobre os tipos de imigração, botei alguns exemplos de imigração e fiz o significado. Aí, me diga os 5 maiores países que você encontrou. Os 5 maiores países, deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, era... Os 5 países com mais população são a China, Índia, Estados Unidos da América, Indonésia e Paquistão. Certo. Então, esses são os 5. Os 2 em primeiro lugar estão Índia e China. Aí tem Estados Unidos, a Indonésia também e Paquistão. Eles são os 5 maiores. E a população atual do Brasil, você encontrou? A população atual do Brasil é de 211 milhões de pessoas e do mundo é de 7,874 bilhões de pessoas de população, né? Certo? Então, ó, o Brasil está 211, né? Então, vamos ter um censo daqui para janeiro, e então vai estimar esse censo, se você fez de acordo com o censo de 2010, ou que você encontrou já um dado atual. Quando Não, saiu o censo eu fiz de cerca de 2019, já 2021 já deve ter de aumentado, não? 2019, né? Então, pronto, aí, o último censo foi em 2010, mas o IBGE faz uma estimativa todo ano, né? Então, agora em 2021, pode vir um número maior do que isso, não é isso? Uhum. Quando sair o censo agora de 2010, ou de 2021. Aí você também fez. E quais foram os tipos de migração? Eu botei alguns exemplos. Eu botei a migração pendular, a migração estacional e de transhumância, imigração permanente, êxodo rural ou migração de campo e cidade, migração cidade ou cidade e nomadismo. E falei sobre eles, tá vendo? Cada um. Certo. Se for falar, a gente vai colocar muita coisa. Então, Esté e Lucas, quem foi que fez mais além de Luiz Victor? Esté também fez, né? Rian. Pronto. Aí, quem quer falar mais alguma coisa aí, em cima dos assuntos? Sobre os tipos de Eu fiz, migração. Quem quer falar sobre os eu tipos de... botei igual o Luiz Vitor. Certo. Então, eu pedi também para vocês falar sobre o racismo, não. Não. Mandou Não, né? Duas perguntas. pesquise sobre o racismo e preconceito. Foi, certo. Aonde? Nessa aula? No mesmo que eu passei, está aí, No eu pedi mesmo para dia, falar, que eu coloquei tudo num dia só, né? Mas o racismo, você já sabe que vem a discriminação de cor, então o preconceito é a discriminação, onde a população, se há uma discriminação, tanto pela cor, pelas questões econômicas, então toda essa eles vão fazer um tipo de discriminação. Isso está tudo incluído com o preconceito e a discriminação. O racismo, a gente se olha logo pela a raça, pela cor, no caso de índio, então vai ter essa definição. Os tipos de migração, né? Então vocês já podem encontrar falando de cada tipo desse daí. Lembre-se que esses assuntos que vocês que a gente está falando hoje é o assunto da prova de vocês.
que vocês vão fazer amanhã, né? A de geografia não é amanhã? Olha, o crescimento da população do mundo em 2017 era 7,6 bilhões de habitantes. Hoje, né, até 2019, já encontrou 7,8 bilhões. É isso, então, de 2017 para 2019, teve um grande aumento. Na era cristã, no ano 1 da era cristã, era 250 bilhões. E isso vem aumentando cada dia. E esse crescimento da população, houve mais aumento depois da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi o surgimento das indústrias e das máquinas. Então, aí também contribuiu também para o descobrimento dos medicamentos, para a fabricação dos medicamentos. O crescimento intensificou a partir do século XIX, por causa da Revolução Industrial e da urbanização. Urbanização é o crescimento das cidades, onde começou, a cidade também começou a ter uma melhor estrutura, saneamento básico. Então, isso daí começou feito para controlar a mortalidade. Aí a população aumentava. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição, a transição demográfica, e mais não explosão, porque veio aparecer o que? Os medicamentos, onde veio aparecer no início do século XX, a penicilina também fez com que combatesse várias doenças. O crescimento intensificou com a Revolução Industrial. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição demográfica, e não mais de explosão. A explosão era porque a população aumentava demais. E a transição ela começou a ter uma queda. E já graças porque a descoberta das vacinas, dos medicamentos, do antibiótico, então começou a combater algumas doenças e a população diminuiu o quê? O número de mortes. Essa transição demográfica foi resultado da queda das taxas de natalidade e mortalidade. O declínio da mortalidade foi consequência da melhoria nas condições de higiene, saneamento básico, alimentação, vacina, e tudo isso contribuiu para a mortalidade infantil. E o surgimento do antibiótico. O primeiro deles foi a penicilina, que tirava, que é um antibiótico que curava várias doenças. Então, isso daí, houve um combate, daí fez para que melhorasse mais a população, o crescimento da população. O crescimento demográfico é desigual, só é maior nos países menos industrializados e rural. Então, na população que vive no campo, a população é maior. Então, teve essa queda. Então, isso daí houve esse surgimento, né? O crescimento demográfico desigual só é maior nos países menos industrializados e rural. Nos países mais industrializados e urbanizados pode apresentar negativo. Então, essa é a forma da diminuição entre uma e outra, que vai se combatendo de uma região para outra. Então, a distribuição da população não é igual em todo o canto. Tem local que a gente pode encontrar mais habitantes do que outro, né? Então, e aí fica desigual. Quais são os fatores? Os fatores naturais, como eu citei antes, área de deserto, área de gelada, uma área de preservação, então faz com que diminua o número de habitantes naquela região. Então vai ter uma queda melhor. A densidade demográfica é dada em quilômetros quadrados. Existem áreas com menos de 3 habitantes por quilômetro.
A população mundial não se distribui de maneira uniforme, ou seja, igual em tudo. A população de um país está mais concentrada em um lugar, em uma parte ou região. Por exemplo, aqui no Brasil, o maior número de habitantes está na região sul e sudeste. Aqui na Paraíba, a maior parte da nossa população está aqui no litoral, certo? Então, haja essa concentração de habitantes em uma determinada área. E a população vai estar naquele setor que vai ter melhores condições de vida, que vai ter o trabalho. Então, tudo isso faz com que a população se concentre em uma região ou outra. Enquanto outros e menos povoados, que chamamos de densidade demográfica. O país populoso se refere à população total. Então, o Brasil é um país populoso, mas não é um país bem povoado, porque a nossa população está distribuída de uma forma desigual. Existe área do Brasil com uns 10 habitantes por quilômetro, outros com 23. Né? Então, o país é um país populoso, mas não é bem povoado, porque a população do Brasil é mal distribuída. Tem regiões que têm mais do que outras. Enquanto os países que vivem mais no campo, a população é maior. O número de habitantes por quilômetro quadrado em 2017, a densidade demográfica do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro, né? Onde existem uma média no Brasil de 24 habitantes por quilômetro. Apesar que podemos encontrar em alguma região 2 habitantes, 3 por quilômetro. Então, é uma área despovoada. As áreas com grande quantidade de população é chamada uma área bem povoada, né? Aqui existe quase menos de 3 habitantes, é considerado os vazios demográficos. E o que leva isso é o quê? É alguns fatores históricos. A área de deserto, de montanha, faz com que uma área de preservação que não fique grande quantidade de habitantes. As condições de vida de uma região, o número de emprego, né, faz com que atraia a população de outra região. Então, faz com que essa população receba grande quantidade de imigrantes vindo de uma região para outra. Então, faz com que se torne uma área bem povoada e com um grande número de habitantes. Então, podemos encontrar em várias partes do país e do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem, como já citei, a região sudeste. A nossa ocupação aqui do Brasil começou pelo litoral. Então, no litoral do Nordeste é onde existe o maior número de habitantes, onde houve a concentração em si. A grande quantidade de habitantes por região. Então, essa densidade demográfica é dada em quilômetros quadrados. Então, se existe, a população sempre vai estar concentrada em uma área que vai ter o quê? Trabalho e emprego. Existem países, então, atrai imigrantes de um habitante para outro. Existe a política de imigração, que muitos países desenvolvidos não aceitam a entrada de grande quantidade de imigrantes. Por que eles não aceitam? Eles temem em aumentar a violência. Temos em entrar o quê? Além da violência, aumentar o número de desemprego, a prostituição. Então, muitos países desenvolvidos, Estados Unidos e alguns países da Europa, eles não aceitam grande quantidade de habitantes, apesar que muitos países desenvolvidos, ricos, é o que recebe a quantidade mais de imigrantes, porque lá a qualidade de vida é melhor e também tem grande número de
emprego. Só que esse emprego é emprego de baixa escalão. Quem vai para os países ricos, desenvolvidos, a maioria deles vão trabalhar em quê? De lavador de carro, de jardineiro. Então, é diferente. Não pega um emprego bom. Você, apesar que você também lá pode ter até um bom salário, mas a sua função não vai ser como boa também não, entendeu? Então isso acontece em todo o país do mundo, que a população vai sofrer um pouco de uma discriminação até pelo trabalho. Então, como você já viu, em 2017 para 2019, como vocês fizeram a pesquisa, o número de habitantes aumentaram. No início da era cristã, era de 250 milhões. Cada dia que passa, esse número vem aumentando. E depois, com a Revolução Industrial, isso aumentou mais ainda. E a Revolução Industrial foi surgindo das indústrias, das máquinas. Com tudo isso, daí veio o desenvolvimento da medicina, produção de medicamentos, como eu disse, os antibióticos, e a penicilina, que foi uma das primeiras a criar, dos primeiros antibióticos, fez com que diminuísse o número de mortes. Então, a população teve a queda da mortalidade. Por outro lado, também teve a queda da natalidade, que começaram o tratamento, que as crianças já nasciam sadias. Esta população do mundo é distribuída de uma forma desigual, onde tem área bem com grande número de habitantes e outros não. Então, você vai encontrar uma região diferente da outra. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês, para ver se vocês entenderam o que eu falei durante as aulas. Posso começar a perguntar? Posso perguntar, Letícia, Lucas, Esté, e Luiz Vitor, e Micael, Rian. Olhe, se eu perguntar a vocês lá na prova, qual era a população do mundo, segundo a ONU, em 2017? Aí eu coloco lá, ó, 8 bilhões, 9 bilhões, 10 bilhões ou 7,6 bilhões. Qual seria a resposta de vocês? 7,6 bilhões. 7,6. 7,6. Isso daí já está no assunto, eu já falei desde a semana passada. Então, prestem atenção, porque pode estar na prova de vocês, certo? Aí também eu posso colocar para vocês, o crescimento da população aumentou, quer dizer, começou a aumentar a partir da Revolução de 1918, a Revolução de 1917, a Revolução da Chibata e a Revolução Industrial. Foi a partir de qual? A população começou a aumentar a partir da Revolução da Chibata, da 1918, da Revolução de 1917, ou depois da Revolução Industrial? Qual foi aí que começou a aumentar a população? 1917? Não. A população começou a aumentar depois da Revolução Industrial, Esther. Muito bem, olha. Então, a população do mundo
começou a aumentar depois da Revolução Industrial, que veio o surgimento das máquinas, das indústrias, aí contribuiu para o quê? A produção de medicamentos, as vacinas. Então, daí já começou o controle da mortalidade. Então, aí teve o aumento da população. Veio o antibiótico, os primeiros a surgir foi a penicilina, que combatia várias doenças. Então, os antibióticos contribuiu para a queda da mortalidade. Aí eu posso perguntar para vocês, a queda da natalidade e mortalidade contribuiu para o que foi chamado de... Quer dizer, quando a natalidade e mortalidade caiu, foi chamado de quê? Explosão demográfica, instabilidade demográfica, renascimento demográfico ou transição demográfica. Foi chamado de quê? A queda da natalidade e mortalidade. Contribuiu para quê? Para o que foi chamado de transição demográfica, explosão demográfica, instabilidade demográfica e renascimento demográfico. Foi chamado de quê? Contribuiu para quê? Para o que foi chamado de quê? Diga aí, Letícia, Luiz Victor, Micael, Taslânia. A queda da natalidade contribuiu para quê? Para a transição demográfica, demográfica, explosão demográfica, estabilidade demográfica. Olhe, a queda da natalidade e mortalidade contribuiu para o que foi chamado de transição demográfica, certo? A queda da natalidade e mortalidade contribuiu para o que foi chamado de explosão demográfica, estabilidade demográfica e transição demográfica. Então, contribuiu para a transição demográfica. A queda da mortalidade e natalidade contribuiu para a transição demográfica. A urbanização corresponde a quê? Aumento da indústria, da população, crescimento do campo, das cidades. O que é urbanização para vocês? Hein? Quem me responde? A urbanização, crescimento das cidades. Muito bem, olha. Urbanização, crescimento das cidades, onde as cidades começaram a aumentar. Então, e este aumento das cidades começou com o quê? Com a Revolução Industrial, que veio as indústrias para as cidades e a população começou a sair do campo para a cidade. Aí, a Revolução Industrial foi o quê? Foi o surgimento de quê? Da máquina em cidade, indústria em cidade, máquinas de campo, indústrias e máquinas. O que foi a Revolução Industrial? Quem sabe? Quem me responde? O que foi a Revolução Industrial? Luiz Victor, Rian, Micael, Itaslândia, Rafael e Letícia, Esther. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi o quê? O surgimento das indústrias e das máquinas. E a Revolução Industrial contribuiu também para a urbanização, para o crescimento das cidades. Sério, os processos de manufatura, a transformação, podem vir aí, mas você pode pegar aí outra palavra, que foi o quê? O surgimento das indústrias. Certo? Então, pode
fazer dessa forma. Tá certo. Então, pode ser de uma forma diferente, de uma para outra. A Revolução Industrial foi o surgimento das indústrias e das máquinas, onde você teve o processo da manufatura, a transformação. Também é correto, certo? Então, mas surgiu o quê? As máquinas mais modernas. A densidade demográfica é representada em quê? Em metro por segundo, centímetro por habitante, quilômetros por habitante, quilômetros quadrados por habitante, ou centímetro por quilômetro, ou metro por habitante. Então, a densidade demográfica é representada em quilômetros quadrados por habitante. Né? Então, a densidade demográfica é representada por quilômetros quadrados por habitante. Os lugares com menor número de habitantes é conhecido como que? Marítimo, minério, povoado ou vazio demográfico? Uma área com poucos habitantes é conhecido por vazio demográfico. Não, aí se fosse muito habitante, mas como é pouco, é chamado de vazio demográfico. Certo? Se fosse uma área de concentração, era chamado de vazio demográfico. O lugar com menor número de habitantes é conhecido como vazio demográfico. Se fosse bem concentrado, era povoado, concentração aí. Então, como é menor, é chamado de vazio demográfico. Quem tem alguma pergunta a fazer até aí? Então, continuando. Então, a área na terra despovoada, que sua densidade demográfica a área de terra despovoada, é considerada aquela que tem o menor número de habitantes. Aí você pode encontrar o quê? Uma área despovoada é aquela que tem de 3 habitantes por quilômetro. Né? Então, a área despovoada, sua densidade demográfica é de menos de 3 habitantes abaixo. Aí é considerada uma área despovoada. Um dos países com mais habitantes do mundo. Aí você vai encontrar o que tem o maior número. Então, eu posso colocar Peru, Estados Unidos, China e Brasil. Qual é desses 4 que tem o maior número de habitantes? A China. É, certo. Então, a China. Então, é considerado um dos maiores de população do mundo, a China e a Índia. Então, como você fez a pesquisa, você encontrou a Indonésia, China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Mas se a gente for olhar o número, a quantidade, vai estar maior na Índia e na China. Certo? Então, a China se torna o primeiro índice de segundo. Então, a diferença de um para outro é muito pouco. O povoado se refere ao habitante por... Povoado se refere ao habitante por quilômetros quadrados, população total, médio ou absoluta. O povoado se refere o quê? A quilômetros quadrados, que a população está bem distribuída por quilômetros quadrados. Então, daí vai dar a densidade demográfica que é dada em quilômetros quadrados. Então, eu posso perguntar isso para vocês, vocês podem encontrar isso na prova de vocês. Já vocês estou sabendo que vão fazer amanhã, né? Então, vocês procurem, quando terminar,
A de hoje. Hã? Diga, Micael. Nada. Certo? Então, eu posso perguntar para vocês agora mesmo o que é urbanização? Urbanização, crescimento das cidades, certo? Então, a população começou a aumentar a partir da Revolução Industrial. E o que foi a Revolução Industrial? O surgimento das máquinas e das indústrias. A população atual do Brasil, vocês viram aí que foram 211 bilhões, né? A do mundo, quase 8 bilhões, né? 7,8 bilhões, 7, pouco, não foi isso? Então, e a de 2017, a gente viu também no assunto de 7,6. Aí por isso que eu pedi para vocês fazer a pesquisa, para procurar fazer uma transferência de 2017 para os dias atuais, o quanto aumentou. Então você encontrou essa diferença de uma região para outra, de um ano para outro. Lugar que de menor a natalidade e a mortalidade contribuiu para a transição demográfica, onde a população começou a diminuir. Então, tudo isso você viu que foi aumentando em cada país em si. A densidade demográfica dada em quilômetros quadrados, certo? Então, você pode encontrar tudo isso dentro do assunto de vocês. Quem tem alguma pergunta a fazer aí? A população do mundo não é distribuída de uma forma igual. O que tem área com menos de 3 habitantes, área despovoada. É uma área onde tem montanha, área de deserto, de clima quente, então, com isso, faz com que a população não fique em uma determinada área. A densidade demográfica é a população total dividido pela área. E é a população por quilômetros quadrados. É a população total dividida pela área que é dada em quilômetros quadrados. Certo? A população com menor número de... Uma área com menor número de habitantes, menos de 3, é considerada despovoada. E chamado também de vazio demográfico. Pronto, quem tem alguma pergunta hoje? Agora. Olha. Certo. Micael e Ian tem. Então, pronto, vocês se preparem para fazer a prova, que por hoje só foi isso. A aula já está terminando. Vocês devem assistir mais aula. E eu vou esperar que Marconildo mande o dono do ano, tá bom? Então, tchau, pode sair, até a próxima.